A morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus servos: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João e o fizera acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dissera: Não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Então ela, influenciada por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a dessem a ela. E mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Hoje, dia 29 de agosto de 2022, a Igreja do Anticristo comemora a morte de João Batista. 29 de agosto. Todo dia 29 de agosto de todos os anos, o templo do Anticristo comemora a morte de João Batista, todo dia 29 de agosto. Hoje, eu, Pedro, estou aqui para falar sobre os 29 vulcões extintos ou não extintos da Itália. Os 29 vulcões. Mas já como eu falei que todo dia 29 de agosto é comemorado pelo templo do Anticristo a morte de João Batista, só que teve 3 Herodes. Um foi Herodes o Grande, aquele que mandou matar os meninos de 2 anos em Belém por causa do nascimento de Jesus e das profecias ditas sobre Jesus. Esse foi Herodes o Grande, que mandou matar os meninos todos os meninos de 2 anos em Belém. Esse que construiu o segundo templo de Jerusalém, que os romanos destruíram 70 anos depois de Cristo. Vamos ler aqui então uns textos que falam dos 3 Herodes que teve. Mas teve um Herodes que foi comido de vermes, que Deus fez morrer comido de vermes porque não adorou a Deus. Teve o Herodes que matou João Batista. E teve Herodes o Grande, que construiu o segundo templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos 70 anos depois de Cristo. Esse que mandou matar os meninos em Belém de 2 anos. Vamos ler aqui. O rei que foi comido de bicho e morreu foi Herodes Agripa I. A Bíblia diz que ele foi ferido fatalmente por um anjo do Senhor. Ele foi comido por vermes e morreu porque não deu glória a Deus. Está ali em Atos, capítulo 12, versículo 23. Herodes Agripa I era o neto de Herodes o Grande, aquele que ordenou o massacre dos meninos com menos de 2 anos em Belém, em conexão com o nascimento de Jesus. É importante saber que esse Herodes que foi comido de bicho e morreu também não é o mesmo que mandou matar João Batista e fez pouco caso de Jesus em seu julgamento. Lucas capítulo 23, versículos de 7 a 12. Nessas ocasiões, o rei em questão foi o Herodes Antipas, seu meio-tio, que mandou matar João Batista. O primeiro templo foi construído, o primeiro templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão, e que mais tarde seria destruído pelos babilônicos. Depois Herodes o Grande construiu o segundo templo de Jerusalém, mais ou menos na época de Jesus, no 1º século. Esse templo foi destruído pelos romanos e desde então nunca mais foi
construído. Então, Herodes o Grande foi o que construiu o segundo templo de Jerusalém e mandou matar todos os meninos de 2 anos em Belém, em conexão com o nascimento de Jesus. Herodes Antipas foi o que mandou matar João Batista, que é o profeta Elias, que Deus falou que iria enviar antes antes do grande e terrível dia do Senhor. E Herodes Agripa I, que foi o que Deus fez ser comido de vermes e na hora morreu porque não deu glória a Deus. Mas como o próprio Deus diz em Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24, que Deus destruirá a cidade do anticristo, queimada no fogo e também inundada sobre as águas do mar, porque a palavra de Deus diz que um grande anjo pegou uma grande pedra e lançou-a no mar e falou: de igual ímpeto será lançada a Babilônia a grande e nunca mais será achada. Por isso que Deus fala: sai dela, povo meu, sai de Roma, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não serdes participantes das suas pragas. Porque Deus diz que os seus pecados já chegaram até o céu. Vamos falar então agora sobre os 29 vulcões existentes na Itália, tanto os extintos como os ativos. Vulcão 1, Alicude. O 2, Amiata. O 3, Campi Flegrei. O 4, Campi Flegrei Marsilícia. O 5º, Colinas Albanas. O 6º, Monte Cimini. O 7º, Monte Etna. O 8º, Ferdinândia. O 9, Filicude. O 10, Monte Lauro. O 11, Ischia. O 12, Larderello. O 13, Linosa. O 14, Lipari. O 15, Panarea. O 16, Pantelleria. O 17, Rocamonfina. O 18, Sabatini Complexo. O 19, Salina. O 20, Stromboli. O 21, Ustica. O 22, Marsili. O 23, Monte Cristo. O 24, Monte Vesúvio. O 25, Vico. O 26, Vulcano. O 27, Vulcanello. E o 28, Vulcine. E o 29, Monte Vulture. Esses são os 29 vulcões existentes na Itália, tanto os extintos como os ativos juntos. Então vamos, depois de ter falado dos 29 vulcões que existem na Itália, agora para encerrar esse vídeo, vamos falar que o único sangue que nos liberta de todo pecado em todas as nações, o único sangue que serviu para perdão dos pecados, foi o sangue na cruz de Jesus lá em Jerusalém. E Deus o ressuscitou no 3º dia aí em Jerusalém. Mas em 26 de abril de 2011, às 14h51, Roma enviou um aviso para os habitantes da terra, dizendo que na beatificação da primeira besta, Papa João Paulo II, no dia 1º de maio de 2011, estaria à disposição, ali no Vaticano, na cidade de Roma, uma ampola com o sangue da primeira besta, Papa João Paulo II, para ser adorada. Uma ampola de sangue de João Paulo II para ser adorada no dia 1º de maio
de 2011. Sim, esse mesmo que vai ressuscitar e os habitantes da terra vão se admirar. Vocês lembram-se que Moisés casou com Zípora e Zípora era filha de um pastor, de um sacerdote de Midian chamado Jetro. Eu, Sandro Pedro, que nasci no dia 11/12. Também tenho o meu sogro, que é sacerdote. E estou usando essa agenda aqui, ó. Essa agenda de 2017. Essa agenda de 2017. E por coincidência, e pela vontade de Deus, esse ano de 2022 faz 17 anos que a primeira besta morreu no dia 2 de abril de 2005. Hoje, esse ano faz 17 anos que a primeira besta da Polônia que Deus vai ressuscitar, que Deus vai permitir que ressuscite, faz 17 anos nesse ano de 2022. Então, agora com 11 minutos e 47 segundos de vídeo, como eu vos disse, que veio do Vaticano notícia do dia 26 de abril de 2011, às 14h51, veio a notícia do Vaticano dizendo para os habitantes da Terra, no dia 26 de abril de 2011, esse aviso falando para os habitantes da Terra que no dia 1º de maio de 2011 estaria uma ampola de sangue de João Paulo II para ser adorada no dia 1º de maio de 2011. Foi nesse dia, esse aviso foi no dia 26 de abril de 2011. 11 anos depois, no dia 26 de abril, exatamente 11 anos depois, no dia 26 de abril de 2022, Deus me botou no coração de fazer esse canal. Bem no dia 26 de abril de 2022, 11 anos depois. Só que 11 anos para trás, de 26 de abril de 2022, 11 anos exatos atrás, no dia 26 de abril de 2011, a cidade das Sete Colinas, que é a sede do templo do Anticristo, enviou o seguinte aviso: uma ampola com sangue de João Paulo II será exposta para adoração como relíquia pela beatificação. Vaticano, 26 de abril de 2011, 14h51. Três dias depois, no dia que eu, Pedro, casei, dia 29 de abril de 2011, a primeira besta, Papa João Paulo II, é tirado de 3 caixões, um dentro do outro, numa sexta-feira, para ser começado a ser adorado pelos habitantes da terra no terceiro dia, no dia 1º de maio de 2011. Sim, a adoração do sangue da primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, Papa João Paulo II, foi começado a ser adorado no dia 1º de maio de 2011. 11 anos depois, Deus pôs no meu coração para fazer esse canal. Eclesiastes 11:5
com Sandro Pedro. E agora eu, Sandro Pedro, testemunha de Deus e também de seu Filho Jesus, me despeço falando a passagem na tentação de Jesus no deserto, quando Satanás falou para Jesus assim, mostrando todos os reinos do mundo, ele falou para Jesus: eis que se prostrado me adorares, todos esses reinos, todas essas nações do mundo, te darei a ti. Jesus falou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sai de Roma, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados, e para não participares das suas pragas, porque seus pecados já chegaram até o céu.